Fala pessoal, estamos de volta aqui e não é o frio que vai nos conter, beleza? Então já coloquei um casaco aqui e vamos seguir com tudo para mais uma aula e agora falando pessoal sobre laços numéricos, né? Na aula anterior a gente falou sobre laços condicionais, que é o while, e ali a gente diz que é uma repetição não controlada, tá? A gente diz que é uma estrutura de repetição não controlada, por quê? Porque a gente não sabe exatamente quantas vezes aquilo vai acontecer. Lembra do nosso exemplo lá? Enquanto o valor que o usuário digitar for diferente do valor que a gente sorteou, o número sorteado, a gente continua solicitando uma nova entrada para ele até que ele acerte. Então a gente diz que é não controlado porque ele pode errar várias vezes ou acertar de primeira, né? Mas aqui agora a gente vai trabalhar com uma outra estrutura, um laço numérico, como a gente costuma dizer, que é uma estrutura de repetição controlada. Então, nessa estrutura, a gente define exatamente quantas vezes a gente quer que aquela repetição aconteça, beleza? E essa estrutura, pessoal, é muito popular e é chamada de for, tranquilo? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura na prática, inclusive a problemática que nos conduz a ela. Então, olha só, aqui eu já criei mais uma vez o script, beleza? Laçosnuméricos.js. A gente vai falar sobre essa estrutura for. Mas primeiro vamos entender um pouco da problemática, né? A gente já comentou sobre repetição e vimos a importância dela na aula anterior, né? Inclusive com aquele exemplo, né, que a gente comentou lá, mas enfim, a gente pode pensar um pouquinho mais e agora em termos de repetição controlada, qual é a grande vantagem de se utilizar ela? Imagina que eu colocasse o seguinte problema para vocês, né? Eu quero que você pegue 3 notas de um aluno e calcule uma média dessas 3 notas. Como é que você resolveria esse problema naturalmente? Bom, naturalmente o que você faria seria criar aqui uma variável nota 1, por exemplo, né? E aí, bom, a gente poderia inclusive utilizar aquela biblioteca, né, que a gente aprendeu aí na aula passada. Eu até vou colocar ela aqui, ó, const input recebe require. Aí você pode estar se perguntando, mas Watson, não precisa instalar ela novamente? Não precisa, beleza? Uma vez que a gente instalou ela na aula anterior, ela já está dentro dessa pastinha Node Modules que está dentro da mesma pasta que eu abri aqui no VS Code. Então ele já vai reconhecer, beleza? Então é só a gente fazer a importação, aí a gente vem aqui e coloca number input.question e coloca informe a nota 1, 2 pontos, espaço. E olha só, a gente faria isso daqui quantas vezes? 3 vezes. Olha só, a gente já está começando a perceber uma coisa interessante aqui. O que é que a gente está observando aqui, pessoal, de interessante? A gente percebe que estamos repetindo o código. Percebeu que esse código, essas 3 linhas de código aqui, a linha 6, 7 e 8, são muito parecidas, são muito similares? O que é que muda entre elas? A única coisa que está mudando é que a gente está colocando um nome de variável diferente e a gente está colocando aqui, ó, um númerozinho diferente, nota 1, nota 2 e nota 3. Mas elas são muito parecidas. Será que a gente não conseguiria repetir isso daqui dentro de um laço semelhante àquele while, né, que a gente comentou na aula anterior, mas exatamente 3 vezes a gente iria fazer esse laço para conseguir calcular a média dessas 3 notas? Bom, na prática o que a gente faria seria criar uma variável aqui, eu vou colocar let, poderia ser const aqui também, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Então, olha só que interessante, a gente faria o cálculo da média dessa forma. Só que você concorda que não necessariamente eu teria que guardar as 3 notas para calcular a média? Se eu dissesse para você, por exemplo, qual é o maior número dos 5 que eu vou falar agora, nesse momento. Então, eu vou te falar 5 números e eu quero que você me diga qual é o maior deles. Vamos lá? Então, ó, 7, 12, 9, 5 e 2. Qual é o maior número dos que eu falei? 12, concorda? Você precisou decorar os 5 números que eu falei? Para ser sério, nem eu mesmo lembro quais foram os 5 números que eu falei, beleza? Mas o que eu lembro é que o 12 foi o maior deles. Então, como que o nosso cérebro faz isso? Ele simplesmente memoriza o maior. Então, ele vai analisando cada um dos números que eu vou falando e quando ele vê, poxa, aquele é o maior, ele guarda aquele número e simplesmente ignora o próximo se o próximo não for maior do que o 12, no meu exemplo, beleza? Aqui a estratégia é bem parecida, inclusive eu já te dei uma dica para resolver um problema que é bem comum, né? De encontrar qual é o maior número. Aqui a gente vai resolver um problema que é similar. Eu tenho 3 notas, eu não precisaria ter as 3 notas guardadas em variáveis para calcular a média delas.
Basicamente, o que eu precisaria é ir somando mentalmente cada uma delas e no final eu dividiria por 3. Então, se a primeira nota é 10, a segunda é 6, a soma dá 16, e a terceira nota, vamos supor que seja, sei lá, 5, então eu já sei que a soma dá 21. Basta eu dividir por 3 e aí eu tenho a média que é 7. Então, percebeu que, poxa, eu não preciso decorar as 3 notas, basta eu ir somando à medida que eu vou sabendo quais são cada uma delas. Tranquilo? Então, para que a gente possa fazer isso, veja que eu estou introduzindo todo o problema para você entender a importância da estrutura de repetição. Aqui a gente tem 3 linhas que são iguais e a gente poderia resolver esse problema de uma outra forma. Com base nisso, vamos agora falar sobre um conceito que vai ser super importante, tá? Para que você possa utilizar essa abordagem que eu acabei de te falar, que é o conceito de acumulador. Então já vamos ter esse conceito em mente para resolver esse problema da média utilizando essa estrutura for que a gente vai estudar. Então olha só, pessoal, o que é um acumulador? A gente já falou sobre esse cara em uma aula anterior, tá? E basicamente o acumulador, eu vou criar aqui um let acumulador, recebe 0, por exemplo, tá? Então o que é esse acumulador, pessoal? É uma variável, não necessariamente você precisa chamar ela de acumulador mesmo, tá? Você pode dar outro nome para essa variável, mas o fato é que é uma variável que você coloca ela para ir literalmente acumulando, ou seja, acumulador recebe ele mesmo mais 10. Aí aqui embaixo eu poderia dizer, poxa, acumulador recebe ele mesmo mais, acumulador mais 2. Então, é uma variável que ela, com o passar do tempo dentro do teu código, ela vai somando dentro do próprio valor dela um outro valor, ou subtraindo, ou multiplicando ela mesma por outro valor. Enfim, de um modo geral, ela vai acumulando um determinado valor e levando ele para frente a partir de operações que são realizadas em cima do seu valor anterior. Em resumo, um acumulador é isso, beleza? Agora, um detalhe interessante do JavaScript. Olha só, se eu der um console.log aqui, e aí, pessoal, olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou comentar essa parte aqui de cima, senão vai acabar atrapalhando um pouquinho a gente, tá bom? Então, ó, vou comentar essa parte aqui de cima, vamos ficar só com essa parte aqui de baixo para a gente focar aqui, ó. Se eu imprimir o acumulador, quanto você acredita que vai ser o valor dele? Bom, começou com 0, 0 mais 10, 10, 10 mais 2, a ideia é que o valor dele seja 12, tá aqui embaixo. Faz sentido, né? Agora, no JavaScript tem um detalhe interessante. Quando você acumula uma variável, você pode fazer isso de diferentes formas. Por exemplo, uma primeira forma que você pode fazer é o seguinte. Ao invés de fazer acumulador recebe acumulador mais 10, você pode fazer assim, ó. Acumulador mais igual 10. Então, um pouco estranho isso, né? Mas basicamente a ideia é que quando você coloca esse mais igual, você está dizendo, ó, soma nessa mesma variável e já joga para ela o valor adicional 10. Beleza? Eu poderia fazer também menos igual. Menos igual. Então, o que é menos igual? Eu quero, em cima dessa variável, subtrair e já atribuir para ela esse valor subtraído de 10. Beleza? Então, você subtrai dela e já atribui para ela novamente. Tranquilo? Então, é uma sintaxe um pouquinho mais simples de se utilizar. Eu vou voltar aqui, ó, e só para que você lembre, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, dessa forma, observa que o resultado vai ser exatamente o mesmo, 12, tá? A gente só mudou a forma de escrever. Só que, pessoal, ainda tem uma terceira forma de você utilizar aqui no JavaScript, que seria o seguinte, ó, acumulador mais mais. Quando você utiliza acumulador mais mais, essa sintaxe aqui, tá? Ela representa que você está somando uma unidade dentro dessa variável. Então, observe o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu rodar esse código, o acumulador é 13. Pode parecer um pouco estranho isso, né? Por quê? Porque eu não estou atribuindo nada a acumulador. Só que essa sintaxe aqui, ela já soma 1 no acumulador e já joga dentro dele mesmo, no caso, né? Então, observa que ele antes tinha 12 e agora ele tem 13. E eu não preciso fazer isso aqui, tá? É isso que eu quero destacar para vocês. Eu não preciso fazer acumulador recebe acumulador mais mais. Não. Na linha que tiver acumulador mais mais, ele vai ser incrementado uma unidade e já vai ser jogado esse novo valor dentro da variável. Tranquilo, pessoal?
Pegaram essa ideia de acumulador? Então tem 3 formas basicamente de a gente utilizar. Tem até uma a mais, mas eu não vou entrar nesse mérito para não ficar muito longo, tá? Mas a ideia é que essas aqui já resolvem basicamente todos os teus problemas, tranquilo? Bom, pessoal, então o que é a estrutura for? Finalmente a gente vai entrar nela, né? E a estrutura for, pessoal, ela é uma estrutura de repetição controlada, como eu falei anteriormente, né? Então você sabe exatamente quantas vezes você quer repetir aquela determinada instrução que está dentro do for. Então vamos ver na prática que vai ficar mais tranquilo, tá? Você vai utilizar a palavra reservada for, então você já vai começar com essa palavrinha, tá? Você vai abrir parênteses, mesma coisa do if, mesma coisa do while, lembra que a gente estudou anteriormente. Dentro do for, pessoal, você vai declarar uma variável. Sempre vai ser dessa forma que ele vai funcionar, tá bom? Então, você pode utilizar o let, por exemplo. Então, let, você vai colocar uma variável qualquer aqui. Então, você escolhe o nome. Você está criando essa variável nesse momento. Então, você escolhe qual é o nome que você quer dar para ela. Normalmente, quando a gente fala de iterações, o que é uma interação? Uma interação, basicamente, é uma volta que você dá na repetição. Ou seja, uma repetiçãozinha ali, a gente diz que é uma interação. O laço, ele é toda a estrutura. A iteração é uma volta que ele dá, beleza? Então, cada volta é uma interação, beleza? Então, aqui, esse i vem de iteração, tá? Que a galera definiu, a gente coloca muito esse i dentro das estruturas de repetição. Então, eu vou chamar de i essa variável, mas você pode chamar ela de variável, se você quiser, qualquer outro nome, beleza? Então, ó, i recebe, vou começar de 0, então lembra que eu disse que é uma estrutura de repetição controlada? Eu que digo quantas vezes vai acontecer? Então é essa variável i, pessoal, que vai dizer quantas vezes isso aqui vai acontecer. Eu vou começar de 0, tá? Aí você coloca ponto e vírgula, então olha como é que é a estrutura. Basicamente a estrutura é, primeiro eu inicializo uma variável, segundo, eu defino a condição de parada, então você coloca ponto e vírgula e define quando você quer que essa repetição pare. Eu vou dizer que eu quero que pare quando o i, ou melhor, eu vou colocar aqui até quando eu quero que ela continue, né? Então isso aqui é a condição de parada, mas você diz até quando você quer que continue. Eu quero que continue enquanto o i for menor do que 10. Por exemplo, beleza? Então essa aqui é a condição de parada. No momento que for igual a 10, acabou essa repetição, tá? Você coloca ponto e vírgula e agora para encerrar você vai dizer a cada iteração, a cada repetição, eu quero somar quanto nessa variável i. Beleza? Então aqui você vai dizer basicamente qual é o passo da tua repetição. Em outras palavras, se eu colocar aqui i++, pessoal, por isso que eu falei dessa sintaxe aqui em cima, ó, i++, ou nesse caso acumulador mais, o que esse cara faz? Ele adiciona uma unidade na variável. Então, o que eu estou dizendo é, cada vez que você voltar para o início da repetição, eu quero que você some uma unidade no i. Dessa forma, eu evito o quê? Um loop infinito. Concorda? Então, ó, a minha variável vai começar no 0, ela vai até i, ela vai repetir enquanto i for menor do que 10, e ela vai somar uma unidade a cada repetição nessa variável i. Em outras palavras, quantas vezes isso aqui vai repetir, pessoal? Você já deve imaginar. Eu vou colocar só um console.log aqui, ó. Abrir aspas e colocar repetição, tá? Ó. Repetição. Vamos rodar o nosso código? Antes de rodar, eu vou dar um console.clear aqui, ó. Você lembra desse comando, né? Isso aqui é para a gente limpar o nosso console. Então, vamos mostrar só essa partezinha aqui, ó. Vou rodar. E olha que legal. Muitas vezes, talvez não fique muito claro para a gente ler. Eu vou colocar só 4 aqui e vou rodar. Quantas vezes acontece? 4 vezes exatamente. Beleza? Por quê? Porque eu coloquei o i iniciando no 0 e eu quero que ele vá até menor do que 4. Ou seja, 0, 1, 2, 3. Quando for 4, essa condição já não é satisfeita. Só enquanto for menor do que 4. A partir do valor 4, ele acaba a repetição. Agora, se eu coloco aqui, ó, igual a 4, menor igual a 4, olha o que muda. Se eu rodar esse código, ele repetiu quantas vezes? 5 vezes. Agora, poxa, Alisson, eu posso usar essa variável i também? Pode, pessoal. Eu vou colocar aqui uma vírgula nesse console.log e vou colocar a variável i dentro do console.log para ele imprimir para a gente. Se eu rodo esse código, olha que bacana. Olha o que acontece aqui. Ele mostra a repetição e mostra o valor da variável i naquela repetição.
Então, na primeira repetição, o valor do i era 0. Na segunda, ele valia 1. Na terceira, 2 e assim sucessivamente, até a quinta repetição, que ele valia 4. Não é interessante essa estrutura? Você pode controlar da forma que você quiser. Vou te dar outros exemplos aqui, ó, aqui embaixo para você entender como que funciona. Eu vou dar mais uma vez um console.clear para não atrapalhar, a gente ficar focado só nessa parte aqui, tá? E a gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso começar aqui do 10 e ir até o 12, por exemplo, até menor ou igual a 12. Se eu rodar esse código aqui, ó, ele vai do 10 até o 12. Aí você pode se perguntar, mas Alisson, eu posso ir ao contrário? Pode também. Olha que legal, se a gente copiar e colar esse código, eu posso começar aqui sei lá, do 12 e ir até, eu quero que ele repita enquanto for maior do que, sei lá, vou colocar 8. Então você deve concordar comigo o seguinte, olha só, se eu estou começando do 12 e estou indo até que o i seja maior do que 8, para que esse loop acabe, eu tenho que ir o quê? Subtraindo, concorda? Então se eu coloco i menos menos, a cada repetição ele subtrai uma unidade do valor do i. O i começa em quanto? 12. Na próxima vai ser 11. Depois 10, 9, 8. Veja que eu coloquei a condição de ser maior do que 8. Então não vai executar o 8. Vamos ver isso na prática para ver se é verdade. Ó. Se eu rodo aqui, ó, então você vê que, opa, ele mostrou de cima também. Eu vou selecionar, para não ter que fazer o console.clear, pessoal, eu vou selecionar só esse trecho do código, vai funcionar, né? Ó. E se eu rodo, olha que legal, só essa parte. Então veja, ele imprimiu 12, 12 menos 1, 11 na segunda repetição, 10 na terceira, 9 na quarta. Quando chegou no 8, veja, a minha condição era i maior do que 8. Então o 8 não está incluso. Beleza? Acabou aqui a minha repetição. Pessoal, para fechar, vamos resolver o problema inicial, beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó, resolvendo o problema inicial. Qual era o nosso problema inicial? A gente quer pegar 3 notas, imagina que fossem 10, né? Se fossem 10, você ia ter que fazer isso aqui 10 vezes, ó, que a gente colocou aqui em cima. Ia dar muito trabalho, não ia? Então, a ideia é automatizar, certo? Como é que a gente automatiza isso? A gente vai pegar 3 notas e vai calcular a média delas. Olha como é que vai ser minha abordagem. Se eu quero 3 notas, eu vou fazer um for indo de let i igual a 0, i menor do que 3, ponto e vírgula, i mais mais. Concorda que isso aqui vai repetir 3 vezes? 3 vezes, né? Beleza. O que eu vou fazer? Vou pedir ali o valor 3 vezes. Eu vou dar um console.clear aqui, ó, só para limpar a saída anterior, porque agora eu vou rodar o código inteiro para ele conseguir importar a biblioteca de leitura de dados que está lá em cima, tá? Então é importante eu rodar tudo. Então olha só, vou vir aqui, ó, vou pedir para ele uma nota. Então vou fazer aqui, ó, let nota. Aliás, melhor do que isso, né? Eu vou criar as variáveis aqui em cima. Então vou criar uma variável nota. Lembra que a gente pode fazer isso até revisando, né? Ó, eu posso criar uma variável, não dar um valor para ela do tipo let, e aqui eu posso atribuir um valor. Então eu vou dizer, ó, o valor que eu quero atribuir vai ser o que o usuário vai mandar. Então, informe a nota. E aí você pode estar se perguntando, olha só, eu vou até colocar aqui assim, ó. Você pode estar se perguntando, Alisson, como é que eu faço para colocar assim, ó, informe a nota 1 do aluno, a nota 2 do aluno, a nota 3 do aluno. Olha só, eu vou introduzir um conceito novo para vocês que é super importante, tá, pessoal, aqui no JavaScript, que é um conceito chamado template string. Tranquilo? Se você quiser colocar uma variável dentro de uma string no JavaScript, olha como você faz. Ao invés de você utilizar aspas simples ou duplas, você utiliza crase. Olha só, você vem aqui e coloca uma crase no começo e uma crase no final. Procura crase aí no teu teclado e olha que bacana. Veja que ele funciona como uma string normal, mas tem um poder especial nesse template string. Sabe qual é? É o seguinte, no meio desse template string você pode colocar uma variável. Como? Eu quero colocar a variável i, essa variável i eu quero colocar dentro dessa string. Se eu colocar i aqui, ele vai imprimir a letra i, concorda? Não vai imprimir a variável, o conteúdo dela. Então o que é que eu faço? Eu coloco um símbolo do dólar, abro e fecho chaves, beleza? Do jeito que eu fiz aqui, e aí no meio você pode colocar qualquer variável do JavaScript que você tenha. Posso colocar esse i, posso colocar uma variável qualquer aqui, ó. Qualquer variável que você tenha no seu código, você pode colocar aqui dentro e ele vai imprimir o conteúdo dela. Então, olha que legal.
Quando a gente rodar isso aqui, ele vai dizer informe a nota I. Mas quem é I? Na primeira iteração, I é 0. Aí ele vai dizer informe a nota 0 do aluno. Não é exatamente isso que a gente queria. Então, a gente pode até mudar aqui, ó, já para customizar. A gente coloca do 1 até menor ou igual a 3. Concorda que vai repetir 3 vezes do mesmo jeito? Só que a diferença é o quê? É que ele vai começar do 1 e terminar no 3. Então, aqui ele vai imprimir o quê? Informe a nota 1 do aluno. Na segunda repetição, informe a nota 2 do aluno. E na terceira iteração, informe a nota 3 do aluno. Então, vai ficar bem customizado o código. Vai facilitar também até a leitura. Bom, pessoal, eu estou lendo as notas de as notas do aluno, mas como é que eu faço para tirar uma média? Concorda que cada nota que eu ler, eu preciso ir somando para que no final eu divida por 3? Não faz sentido? Lembra do exemplo que eu dei no início dessa aula? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e vou declarar uma variável chamada soma. Tranquilo? Ó? Criei uma variável nota, agora eu estou criando uma variável chamada soma. E eu quero iniciar essa variável com 0. Por que 0? Porque a soma, o elemento neutro da soma é qual? O 0. O 0 não vai influenciar na minha soma. Se eu começar com 0, ele não vai influenciar no final das contas, tá bom? Então, eu posso vir aqui dentro desse for e olha o que eu vou fazer. Soma recebe soma mais nota. Acompanha aqui comigo. Você concorda que quando eu ler a primeira nota, vamos supor que a primeira nota seja 10, né? Então, ele vai pegar 0 mais 10 e vai jogar na soma. Então, vai ficar 10 a soma. Se a segunda iteração, a nota que o usuário colocar for 6, então vai ser 10, que era a soma anterior da primeira nota, mais 6, que vai dar quanto? 16. E aí, ele vai jogar o 16 aqui dentro de soma. E quando ele digitar a terceira nota na terceira iteração, vamos supor que seja 5, então ele vai pegar 16, que era a soma anterior, e somar com 5, dando 21. E aí a soma vai ser 21. Ou seja, no final das contas, se eu der um console.log aqui no final na soma, essa soma vai ser literalmente a soma das 3 notas que o usuário digitou. Beleza? Vamos rodar e vamos ver se isso acontece realmente na prática. Eu vou rodar aqui, ó. Informe a nota do aluno 1. Veja que ele caiu aqui nessa linha, tá? É a primeira iteração. Eu vou digitar 10. Tranquilo? Olha só, informe a nota 2 do aluno, certo? Então, eu vou vir aqui e vou digitar 6, por exemplo, tá? Então, olha só, dá quanto até agora? 16. A soma dá 16. Agora, eu vou colocar um 5. Se eu colocar um 5 aqui, olha que legal. Ele terminou essa repetição, porque eu coloquei para repetir 3 vezes, e ele imprimiu a soma no final, que é 21. Não é bacana isso? Se eu tenho a soma, eu tenho a média. Basta dividir por 3. Então, eu posso vir aqui e substituir da seguinte forma. Colocar aqui um console log, a média. E eu até vou utilizar o conceito que a gente acabou de aprender. Olha que legal. Vou vir aqui e colocar crases, ó. A média do aluno é... Abro aqui, coloco o símbolo do dólar, abro e fecho chaves, e aqui eu coloco quem, pessoal? Soma dividido por 3. Olha que legal, a gente acabou de aplicar mais uma vez o conceito de template string. Então, ele vai imprimir bem legal aqui pra gente, ó. Posso colocar 10, 6 e 5, e ele vai imprimir a média do aluno é 7. Bacana, né? Agora, imagina o leque de possibilidades que a gente acabou de abrir utilizando esse for aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conceito do for e desses outros tantos conceitos que a gente viu aqui nessa aula, e a gente continua no nosso próximo vídeo, tá? Até lá!